Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados. Boa tarde, pessoal aqui da casa e o pessoal que nos assiste aí na TV Alesp e pela internet. Meus colegas, retorno aqui à tribuna novamente para falar de um assunto de extrema importância para o Estado de São Paulo, para a inovação no Estado de São Paulo, para o fomento do livre mercado e da livre iniciativa. E hoje a gente tem um assunto importante para tratar, deputado Ricardo Melão. Como a gente já subiu aqui na tribuna e não denunciou, mas divulgou e avisou que, deputada Janaína, há uma consulta pública da Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, onde ela consulta alguns pontos específicos sobre como regulamentar o circuito aberto ou circuito fechado e algumas regras do transporte intermunicipal. A gente já participou, inclusive, de um protesto contra essa consulta pública. A gente já sugeriu à Artesp que fosse adiada o prazo da consulta pública, já que inicialmente ela tinha um prazo muito curto. A gente foi atendido, não por inteiro, né? A gente pediu 90 ou 180 dias de adiamento, e ele foi adiado, essa consulta pública foi adiada até dia 30 de novembro. O que aconteceu em seguida foi que a gente solicitou, também junto à Artesp, uma audiência pública, uma conversa, uma reunião com os diretores, com o presidente e também com representantes das empresas e de diversos atores do setor, para que eles pudessem explicar os seus pontos e por que essa consulta pública, esses 3 pontos em específico da consulta pública, atrapalhariam muito apenas uma parte do setor, não o todo. Essa consulta pública, as medidas em específico, que define 48 horas de prazo para que se tenha a lista dos passageiros, a consulta para que o item que define que, a partir de agora, só será permitido o circuito fechado, e o terceiro item, que proíbe a customização dos ônibus parceiros, esses 3 pontos que estão na consulta pública, numa sugestão de portaria, vão atacar a livre iniciativa, e a gente queria ser ouvido, a gente queria colocar os pontos do porquê isso é ruim e porquê isso atrapalharia o setor. Bom, tivemos essa reunião junto com a Artesp e eu saí de lá extremamente preocupado, porque o que a gente ouviu ali, a primeira coisa foi o seguinte: perguntamos para eles, deputada Janaína, o porquê, quais eram as motivações, quais eram as argumentações que defendiam aqueles pontos, aqueles 3 pontos em específico. Porque o sentimento que dá, quando você olha, é bem claro, né? A gente não pode acusá-los de que é direcionado, nem esse é o caso, mas quando você faz o balanço de quem sai perdendo e quem sai ganhando nesses pontos, tem uma parte claramente sai perdendo, que são as empresas de tecnologia, as empresas de inovação, e um que sai ganhando, que são as empresas já existentes, as grandes empresas que estão ali já operando. Qual foi o desafio, deputada Janaína? Eles nos passaram argumentações muito ruins referente à Constituição, referente ao papel da Artesp, o que claramente é uma decisão política. Eles poderiam decidir não fazer aquilo, baseado em tudo que a gente olhou juridicamente. E, às vezes, eles voltam num decreto de 89, enfim. O que, para a gente, está muito claro, teve 2 pontos que nos incomodaram demais nessa reunião. Foi o seguinte: primeira coisa, deputada Janaína, isso é muito importante. Uma das consultoras, imagino que a técnica, não me recordo o nome, disse: nós não temos verbas para fazer uma análise de impacto regulatório. A legislação federal não nos exige, e a gente está sem orçamento, não tem verba para fazer uma análise de impacto regulatório. Ou seja, eles vão tomar uma medida às pressas, sem nenhum tipo de análise de impacto regulatório, que vai prejudicar claramente um setor e vai beneficiar outro. E aí ainda disse que a lei federal exige uma análise de impacto, mas que isso não se aplica ao Estado. E aí eu queria reforçar, deputado Melão, porque nós fomos autores e foi aprovado por unanimidade nessa casa o Código de Defesa do Empreendedor, deputado Castelo Branco, onde um dos principais pontos era a obrigatoriedade da análise de impacto regulatório, que agora eles justamente estão se defendendo, dizendo que no Estado não tem uma lei, uma regra que define isso, e estão alegando falta de orçamento, que é compreensível no meio de uma pandemia. O que não é compreensível é a gente ouvir dos diretores que, mesmo não tendo verba para uma consultoria, mesmo não tendo condição de fazer uma análise de impacto regulatório, eles precisam correr com essa regulação, porque senão as empresas de aplicativo crescem muito e senão a gente perde o controle. Para a gente ficou claro, eles estão com pressa e eles vão fazer independente de uma análise. E por quê? A gente questionou se tem algum tipo de...
sempre os argumentos deles é que é em prol da segurança do passageiro, enfim, mas tá bom, está tendo muitas denúncias, está tendo muitos acidentes, está acontecendo alguma coisa que está prejudicando tanto o setor que você precisa correr para fazer uma regulação que vai prejudicar um setor e vai beneficiar outro, sem uma análise de impacto. E aí eu reforço um ponto aqui, deputado Melão, que recentemente o governador João Dória disse que o Código de Defesa do Empreendedor foi vetado porque esse governo já é liberal e não tinha nada ali que já não acontecia na prática. E aí, uma semana, 2 semanas depois, a gente ouve justamente da boca de um órgão regulador do Estado que não precisa fazer uma análise de impacto porque a legislação assim não o obriga ou não os obriga. Isso é ridículo. O que a gente está vendo aqui é uma consulta pública, de novo. Não posso dizer e não quero dizer que é direcionada, mas, de novo, quando você olha no final do dia, tem um balanço claro de quem ganha e quem perde. O que a gente tem que perguntar agora é o seguinte: o governador João Dória sabe desse ataque à livre iniciativa? Sabe desse ataque à inovação? E o que a gente vai fazer? Que sinal que a gente está dando numa retomada de economia? A gente vai dar um sinal de que qualquer tipo de inovação pode ter as suas regras mudadas de acordo com que o modelo de negócio comece a funcionar. Os clientes estão reclamando? O usuário, o pagador de imposto está reclamando? Quem que está reclamando? É a mesma novela do Uber e do táxi. E para encerrar aqui, o que eu queria dizer é o seguinte, e até acompanhando a fala de um dos colegas que estava presente nessa audiência pública. Quando a gente vai fazer umas regulações agora, no meio desse ambiente de inovação, a gente tem que sempre pensar e olhar para o futuro. Essa consulta pública, essa regulação que está sendo proposta, e, de novo, é apenas uma consulta pública, mas que a gente já sabe quais são os caminhos que são tomados após a consulta pública, desse jeito, a gente volta vários anos. Enquanto a Alemanha e a Europa já estão atuando com mercado desregulado e que o consumidor consegue ter melhores opções, mais poder de escolha, aqui a gente está voltando no tempo e apenas permitindo uma reserva de mercado que poucas empresas possam trabalhar. Deputado Melão, você pode contar comigo que a gente vai subir nessa tribuna e a gente vai trabalhar muito contra qualquer ataque à livre iniciativa, contra qualquer ataque que pare, que breque, que não tenha análise de impacto regulatório e que ferre o mercado. Assim como é com os Ubers e outros aplicativos no transporte individual, o que a gente tem que fazer é desregulamentar ou desburocratizar quem está burocratizado, e não burocratizar todo mundo, e não punir quem está começando, quem está inovando, para a gente poder continuar tendo melhores serviços e para que a gente possa fazer com que o Estado de São Paulo evolua e continue recebendo investimento em inovação. Obrigado, presidente. Obrigado.